Olá pessoal, boa tarde, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Né? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz, na tranquilidade, né? A gente só aprendendo aí numa boa, né? A gente daqui do outro lado também sentindo muita saudade, certo? E o que a gente pode dizer neste momento para vocês, né? É que a gente siga em frente, né? Siga em frente acreditando que tudo vai dar certo, tá bom? Porque tá dando certo até agora, né? Então, é continuar dando certo, tá bom? Pessoal, na aula passada, a gente começou a ver, não é nem começar, a gente continuou a estudar sobre os sinais de pontuação, né? Na introdução da nossa aula, eu disse que os sinais de pontuação, eles são importantíssimos, né? Quando a gente fala, ou então quando a gente escreve. Na verdade, não tem assim, a mais importante nesse ato, ou mais importante nesse outro ato, não. O uso dos sinais de pontuação, eles são essenciais, né, em qualquer situação, tá? Eu falei até assim, que quando a gente fala demais, que a gente não para, que a gente não dá aquela pausa, quando a gente vai escrever também, a gente comete esse erro, né? Não lembra que ali tem uma vírgula, certo? Não lembra que ali tem um ponto e vírgula. E até eu citei o seguinte, que a gente aprende, né, o ponto final. É o ponto mais fácil que existe. Mais fácil. Mas você termina uma frase e não coloca um ponto final lá, para dizer terminei. Porque o ponto final, como se fosse eu terminei, né? Então, o modo de vocês, ele traz o estudo dos sinais, né, na escala de uso, né, de acordo com a escala de uso. Por exemplo, qual o sinal mais utilizado por nós? A gente usa mais o ponto final, a vírgula, não é? Em situações de discurso, né, discurso como a gente está fazendo aqui agora, a gente utiliza os dois pontos, né, e o travessão. Além dos que a gente já citou, da vírgula e do ponto final, tá? Quando a gente tem alguns tipos de texto que vai exigir o quê? O uso do parêntese, como a gente viu na aula passada, né? Eu vou citar algo que alguém já disse, né, no meu texto, eu vou fazer referência a alguém, então eu coloco no parêntese. Para que os parênteses servem também, que foi dito lá? Quando eu quero fazer uma referência bibliográfica, eu vou tratar sobre um determinado assunto que foi escrito por alguém e eu quero pegar um trecho daquele texto, aí eu pego, faço a referência, eu boto o nome da pessoa, né, do autor daquele texto, o título do livro, a editora, a página do livro, o ano que ele foi escrito. E aí eu fecho meu parêntese. Para que esse parênteses também é utilizado? Que a gente aprendeu? Para a gente colocar datas, né? Por exemplo, quando eu quero citar a idade, por exemplo, eu tô falando sobre alguém, só que esse alguém esse autor ele já não existe mais, né? Morreu. Então, aí nesse parênteses vai a data de nascimento dele e a data do falecimento, tá? É assim que a gente faz. Ele é utilizado também para delimitar intercalações dentro de um período. Em suma, o parêntese ele serve para quê mesmo? Para acrescentar alguma explicação do que a gente já vem dizendo. Eu quero explicar alguma coisa, esclarecer um determinado termo lá na oração, eu coloco dentro do parêntese. Tá bom? E agora, nossos próximos sinais, aspas, dois pontos, ponto e vírgula e reticências. Esses também, gente, a gente tem acesso. Sempre, né? Sempre. Olha, as aspas. O módulo de vocês traz o uso da aspa. Como? Ó, aspas elas são empregadas para destacar uma palavra, uma expressão ou um título. Indicar que a palavra ou expressão está sendo empregada com sentido figurado.
marcar início e fim de fala, introduzir uma citação, entre aspas, né? Às vezes você está conversando e aí você diz assim, ó, como é que você está? Ah, eu estou bem, entre aspas. O que quer dizer esse entre aspas aqui? Quer dizer que você está bem, mas tem alguma coisa que ainda está lhe incomodando, né? Aí você, ó, então você começa a falar, na fala mesmo, começa a falar e de repente assim, abre aspas, fecha aspas, quer dizer, eu terminei minha fala, tá? Então, as aspas, elas quais são as características, né? Destaca uma palavra, uma expressão ou um título, você está escrevendo, né? Você vai escrever as aspas, gente, elas são utilizadas no texto escrito, tá? Eu falando, eu não estou falando aqui, e vocês já leram Chapeuzinho Vermelho? Aí vocês não estão vendo aqui eu botar aspa, não. Agora você vai para o texto escrito, vou escrever aqui, né? Aí as aspas você põe para destacar um título, né? Um título. Indicar que a palavra ou expressão está sendo empregada com sentido figurado. O que é sentido figurado? A gente já estudou. É aquele sentido que não é dicionarizado. É aquele sentido que eu crio para ficar melhor de eu entender aquilo que eu quero dizer, né? Ó, você usa aspas para quê? Você vai, eu pergunto assim, gente, vocês, qual dos paradidáticos que vocês já leram? Né? Vocês já leram algum livro assim que vocês gostaram? Aí alguém diz assim, eu estou lendo Dom Casmurro. Aqui você está destacando o nome do autor que você está lendo, o livro dele, a obra dele, entendeu? Serve para quê também? Ó, para eu destacar a fala de alguém, citação. O que é citação? É aquilo que eu não disse. É aquilo que eu copio de alguém, entendeu? Citação. Eu pego, acho interessante, muito importante. Ah, eu vou já colocar isso aqui no meu texto. Aquela aspa vai dizer que aquela expressão não é criação sua, é de outra pessoa, tá? É para isso que a gente usa a aspa no caso da citação. Tá bom? Com relação ao sentido figurado, você diz assim, como é que estão as coisas? Olha, no nosso país, no momento, a situação está extremamente preocupante. Aí bem aí tem uma aspa. Quando eu digo extremamente preocupante, porque assim, ó, se a situação está só preocupante, tem um sentido. Agora, se eu digo extremamente preocupante, eu já coloquei um sentido figurativo aí. Então, isso aí tem que ficar entre aspas. Tá bom? Olha, vejam que as aspas, a utilização dela não é a mesma dos parênteses, não. Porque uma certa feita, um aluno já me perguntou, né? Tia Persília, eu devo colocar essa expressão aqui entre parênteses? Eu disse não, essa expressão de quem é? É de fulano de tal, então põe entre aspas, não põe entre parênteses. Viu? O uso do parênteses é para explicar. É tipo assim, ó, no geral, o uso do parênteses é para explicar o sentido daquela expressão. E a aspa, eu vou destacar algo, tá? Como diz aqui, ó, destacar uma palavra, expressão ou um título, destacar, indicar que aquela fala não é minha, tá? Chamar atenção para algo figurativo dentro da sua fala, da sua oração, ok? E os dois pontos, gente, os dois pontos também a gente usa muito. E as características e o uso desse sinal de pontuação também é muito fácil. Olha, qual é o que vocês mais utilizam? Na fala, é esse aqui, ó. No início do ano, minha mãe me deu meu material escolar. Aí bem aí tem um dois pontos. Aí você vai dizendo, lápis, caneta, mochila, caderno, né? Comprou meus livros, o de matemática, de português, de ciências, entendeu? Na fala. Quando você vai
Para a escrita, né? Você sai da oralidade e vai para a produção escrita, então fica subentendido aí que depois de você dizer: minha mãe comprou meu material escolar, tem 2 pontos aí. Em algumas situações a gente põe o travessão também. Pode ser usado o travessão, não é só no início aqui da fala não, tá entendendo? Você pode usar o travessão lá no meio do texto. Aí você bota os 2 pontos, aí depois vai dizendo: lápis, caneta, borracha, mochila, né? Aí você finaliza lá com o ponto final. Os 2 pontos. O que seu livro diz a respeito dos 2 pontos? Olha, podem ser empregados para anunciar uma fala. Vou dizer assim, olha, a professora falou. Pessoal, vocês, ó, professora falou, tem 2 pontos aqui. Os 2 pontos, eles introduzem uma fala, tá? O que mais? Uma é numeração, como a gente já deu exemplo, uma explicação sobre o que está sendo exposto, ou ainda para marcar que será apresentada uma citação de outro texto. Ó, disse Carlos Drummond. Disse Carlos Drummond. Você bota 2 pontos aqui, ó. Entendeu? Os 2 pontos, eles podem substituir as aspas em algumas situações, mas para isso tem-se um estudo dentro da gramática chamado de estilística, sabe? Que é o uso estilístico da pontuação. Aí uma coisa mais profunda, entendeu? Não é assim que você, uma coisa que vocês não possam aprender, não, vocês podem sim. Só que é numa série mais à frente, tá? Que o uso estilístico, essa pontuação, ela é usada no meio do texto, porque na série de vocês, que foi que a gente já estudou, discurso direto, não foi? O que é o discurso direto? É aquele em que o emissor, ele trata diretamente com o interlocutor, né? Com quem está recebendo a mensagem. E aí, esse direto, eu pontuo, né? Com 2 pontos e uso um travessão para introduzir a minha fala. No indireto, eu já vou usar só o ponto final. Tá entendendo? Então, ele serve, né? Quando eu vou me referir, tipo fazer um pedido, ó, quando eu digo assim, escute isto, ó, escute isto, não se atrase, ó, escute isto. Esse pronome isto, ele é demonstrativo. E ele tem um valor de substantivo, tá? Isto, ó. Então, quando eu digo escute isto, eu estou me referindo a uma pessoa. Estou me referindo a uma pessoa, que pode ser você, digamos, né? A segunda pessoa, aí no caso, que é você, tá? Então, escute isto, escute você. Não se atrase. Então, escute isso, estude, pesquise, tá? Então, o uso dos 2 pontos, ele também já é simples, né? Fácil. A gente costuma usar demais os 2 pontos, certo? E o ponto e vírgula. Sobre o ponto e vírgula, pode ser empregado para separar itens em uma enumeração e parte de uma oração em que tenha sido utilizada a vírgula. Olha, a vírgula é uma pausa, não é? Esse sinal de pontuação, a vírgula, é uma pausa. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula, ela é mais centrada. Geralmente eu uso ponto e vírgula quando eu já tenho usado uma vírgula, né? Ou então, um exemplo bem simples aqui, gente, olha, do uso do ponto e vírgula. Você diz assim, ó, um exemplo fácil. Os planetas que compõem o sistema solar
os planetas que compõem o sistema solar são, ó, eu uso 2 pontos aqui eu uso 2 pontos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou enumerar. E o ponto e vírgula pode ser usado também na numeração? Pode. Como assim, ó? Saturno, ponto e vírgula. Urano, ponto e vírgula. Netuno, Terra, que é o nosso planeta, ó. Viu? Para que ele está servindo aqui, ó? Enumeração. Enumeração. Tá aqui um exemplo simples, olha. Os planetas que compõem o sistema solar são Saturno, Urano, Netuno, Terra, né? Vênus, Marte e tal. Se você for falar do material escolar, ó, os materiais que fazem parte do meu material escolar, que objetos fazem parte? Citando, né? Caneta, ponto e vírgula, lápis, ponto e vírgula, entendeu? O ponto e vírgula também, ele é empregado para a enumeração. Gente, e enfim, ó, reticências. Esse daqui, olha, o autor, ele deixou assim, por último, né? Não foi por nada não, ó, mas a reticências, todo mundo sabe para que esse sinal é empregado, né? Olha, a gente viu parêntese, nós vimos aspas, nós vimos os 2 pontos, o ponto e vírgula, e agora a gente está vendo as reticências, né? São 3 pontinhos. O que é, no geral, que a gente sabe sobre as reticências? É quando há interrupção de uma fala, né? E que eu deixo em aberto. É tipo assim, eu deixo em aberto, ó. Podem ser empregados para revelar uma pausa ou interrupção da fala, para indicar surpresa, dúvida ou hesitação. Quer dizer, adivinha quem chegou? Adivinha quem chegou? Se eu disser, adivinha quem chegou? Tem um ponto de interrogação. Mas se eu disser, adivinha quem chegou? Aí deixa aquela, né? Suspense. Então, mas no geral, o que a gente tem conhecimento do uso das reticências é quando há suspensão da fala, né? A suspensão da fala, ó. Você vai amanhã passear comigo? Não sei. Acho que vou. Não deixa assim um pouco vago, né? Ó, não sei. Acho que vou. Não sei se vou. Não sei se fico, né? Então, os sinais de pontuação, de uma forma geral, eles servem para dar uma entoação à nossa fala e um certo equilíbrio nos nossos textos. Que tipo de equilíbrio? Uma certa coesão. Se você for escrever um texto sem colocar um sinal de pontuação, além de não ter sentido nenhum, fica um texto cansativo. Assim como eu falei na questão da conversa sem parar. Quando você vai passar e sair para um texto, né, produzir a escrita, aí você não vai lembrar que tem vírgula, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos, reticência, não vai, tá bom? E quanto ao uso do ponto final, pessoal? Geralmente vocês, quando terminam uma frase, não gostam de colocar o ponto final, né? No livro de vocês traz um assunto, um conteúdo só ligado a vírgulas da vírgula, tá bom? Mas agora a gente viu o quê? Parêntese, né? Que é para explicar um termo, vem trazer a explicação do termo. As aspas, né? Para o uso de citação, de chamar a atenção. Dos 2 pontos, para indicar uma fala. O ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula, que serve para enumerar também. E as reticências, que tem aquela suspensão da fala, ok? Para melhor aprendizagem, leiam o módulo lá no roteiro, pesquisem, procurem estudar melhor para acrescentar os conhecimentos a vocês, ok, pessoal? Então, até na nossa próxima aula.
Não deixe de fazer as atividades, não deixe de ligar para mim perguntando, tirando dúvida, tá bom? E continue atento, tá? Então foi um prazer estar com vocês, tá, gente? Um abraço.